todos os homens são criados iguais, exceto os que pertenciam a alguém. Se você quer entender mais profundamente sobre o justnaturalismo moderno, então me acompanhe até o final do vídeo. O justnaturalismo moderno fez algo que o clássico não conseguiu. Separou os direitos naturais de Deus e da teologia. Hugo Grossio afirmou que o direito natural valeria mesmo que Deus não existisse. Forte isso, né? Locke fundou os direitos na propriedade. Vida, liberdade e os seus bens são de cada pessoa, porque cada pessoa é proprietária de si mesma. Parece uma revolução, né? E foi. Mas há uma pergunta que os adversários fazem sempre e que os fundadores da escola sequer responderam. Se os direitos são naturais e inalienáveis, por que Locke escreveu a Constituição da Carolina do Sul protegendo a escravidão? Por que Thomas Jefferson, ao redigir que todos os homens são criados iguais, era dono de 600 pessoas escravizadas? Por que a mesma Declaração dos Direitos do Homem foi usada para negar cidadania plena a mulheres, pobres e colonizados? A acusação é estrutural, não pessoal. O justnaturalismo moderno construiu direitos naturais sobre uma definição de homem que excluía a maioria da humanidade. Não por acidente, por construção. A escola que libertou o indivíduo do rei usou a mesma lógica para proteger quem possuía outros indivíduos. Para julgar a escola, precisamos ouvi-la, na sua versão mais forte. Hugo Grossio, Países Baixos, 1625. Ele fez uma afirmação que mudou a história do pensamento jurídico cristão. O direito natural existe mesmo que Deus não exista. E ele não era ateu. A validade dos direitos não depende da teologia, segundo ele, depende da razão humana. Essa secularização foi uma revolução. Os direitos de uma pessoa não precisavam mais derivar de qual Deus ele adorava. John Locke avançou com o conceito mais influente da escola. Cada pessoa é proprietária de si mesmo. Da propriedade do próprio corpo deriva o direito à vida. Do trabalho que o corpo realiza sobre a natureza deriva o direito à propriedade material. E do contrato social que pessoas livres afirmam deriva o governo legítimo, cujo único propósito é proteger esses direitos. A consequência lógica: um governo que viola os direitos naturais perde a legitimidade. O povo tem o direito de resistir. Essa é a ideia, está na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Está na Declaração dos Direitos do Homem de 1798. Está em várias constituições liberais de todo o século XIX e XX, inclusive na do Brasil. Immanuel Kant completou a construção com o argumento mais poderoso de todos. A dignidade humana deriva da autonomia racional. Cada ser humano é um fim em si mesmo, nunca apenas um meio para os fins dos outros. Essa formulação tornou-se o fundamento filosófico da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. A defesa da escola é direta. Sem Grossio, sem Kant, sem Locke, não existem os instrumentos conceituais para afirmar que qualquer ser humano tem direitos que nenhum outro Estado pode suprimir. Toda a arquitetura dos direitos humanos internacionais é, no fundo, justnaturalismo moderno com outro nome. Agora o caso que o justnaturalismo moderno não consegue explicar sem contradizer a si mesmo. Filadélfia, Estados Unidos, julho de 1776. Thomas Jefferson redigiu: todos os homens são criados iguais, dotados de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. A fonte filosófica é explícita. John Locke. Os direitos naturais são anteriores ao Estado e são inalienáveis. No dia em que ele assinou esse documento, Thomas Jefferson possuía cerca de 175 pessoas escravizadas em Monticello. Ao fim da sua vida, ele somou mais de 600. Ele não via contradição, porque a definição de homem que ele operava excluía os africanos escravizados da categoria de sujeitos plenos de razão. E não era só o Jefferson. O próprio John Locke tinha ações na Royal African Company,
empresa britânica que transportou cerca de 100 mil africanos para a escravidão nas Américas. E redigiu em 1669 a Fundamental Constitutions of Caroline, que protegiam explicitamente o direito dos colonos europeus sobre seus escravizados africanos. O mesmo Locke, o mesmo argumento de propriedade de si mesmo, aplicado para libertar o indivíduo europeu do monarca e para proteger a propriedade do europeu sobre o africano. Não é um caso isolado. A Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, foi usada como fundamento para suprimir a Revolução do Haiti, em 1791, quando os escravizados africanos invocaram os mesmos princípios para se libertar. Napoleão enviou tropas para restaurar a escravidão, com os mesmos argumentos liberais. A escola, que afirma que os direitos são naturais, universais e inalienáveis, produziu os documentos mais inclusivos da história e foi utilizada pelos mesmos autores e no mesmo período para excluir a maioria da humanidade da categoria de titular desses direitos. Esse não é um problema de aplicação imperfeita, é um problema estrutural da escola. É como diz Marx, a liberdade dos liberais é a liberdade do senhor de escravos. Se você está curtindo essa abordagem sobre o liberalismo e o justnaturalismo moderno, então acessa aí Quetzes.me, o QR Code vai estar aí no vídeo, e dá uma olhadinha no livro de Filosofia do Direito da Humanidade. Lá tem um aprofundamento e um catálogo muito interessante sobre várias ou todas as escolas de pensamento jurídico contemporâneo, e você vai entender mais a fundo como visualizar a sua posição e a sua opinião nesse incrível mapa da filosofia do direito mundial. Bora voltar para o vídeo? O diagnóstico técnico do justnaturalismo moderno não é que seus fundadores foram hipócritas, embora alguns claramente fossem. O diagnóstico é estrutural. A escola afirma que os direitos derivam da natureza humana, racional e autônoma, mas não entrega um critério objetivo para determinar quem conta como plenamente racional e autônomo. Na ausência desse critério, quem já detém poder define a fronteira. No século XVII, a fronteira excluía os africanos, os indígenas, as mulheres e os pobres. No século XVIII, parcialmente. No XIX e no século XX, movimentos concretos forçaram a expansão. Na prática jurídica contemporânea, o justnaturalismo moderno sobrevive de três formas. A primeira, como fundamento filosófico dos direitos humanos. Toda cláusula de dignidade nas constituições e tratados internacionais é Kant, reescrito em linguagem jurídica. Segunda, como argumento de invalidade. Quando um advogado ou juiz afirma que uma norma é inconstitucional porque viola a autonomia ou a igualdade essencial das pessoas, ele está operando dentro da lógica de John Locke e Kant. Terceira, como reserva crítica. Os movimentos feministas, antirracistas e LGBTQIA+, usaram e ainda usam exatamente essa lógica para expandir a fronteira de quem conta como titular de pleno de direitos. A pergunta que a escola não responde aqui é a própria mesma pergunta do justnaturalismo clássico. Quem traça a fronteira da humanidade que titulariza os direitos? E como essa decisão pode ser controlada sem reproduzir exclusão que a escola justnaturalismo moderno prometeu eliminar? Você ouviu a acusação, ouviu a defesa, viu o caso que nenhum dos dois consegue resolver sozinhos. O justnaturalismo moderno é a escola que tornou possível dizer que qualquer ser humano tem direitos que nenhum Estado pode suprimir. Sem ela, não existe Nuremberg, não existe Declaração Universal, não existe nenhuma Constituição liberal que você conhece. É também a escola que foi usada pelos mesmos fundadores para proteger a propriedade dos seres humanos. Isso não é uma contradição que o tempo resolveu automaticamente. Ela foi resolvida por movimentos organizados que usaram os argumentos da escola contra quem havia restringido, por advogados que litigaram por essas pessoas, por pessoas que foram às ruas por uma ação coletiva persistente e intencional. Então, o tribunal devolve a pergunta para você. Uma escola que produziu documentos mais emancipatórios do indivíduo na história foi usada ao mesmo tempo, às vezes pelos próprios autores dela,
para perpetuar, a prolongar a escravidão. Essa escola merece ser absolvida, condenada ou reformada. Você, como julga? O próximo réu vai subir ao banco com uma estratégia radicalmente diferente. Vai abandonar os direitos naturais completamente e vai perguntar: e se a validade do direito não dependesse de natureza nenhuma, apenas da forma? Obrigado por ficar até aqui, até o final. Isso significa muito para nós aqui do canal. Mas antes de você ir embora, uma pergunta para você responder aqui pra gente. Se todos os homens são criados iguais, quem escreveu isso e quantas pessoas ele possuía? A resposta muda tudo que você pensa sobre direitos naturais. As referências completas estão na descrição, junto com o link para os livros Cases.me. Se você quiser continuar estudando mais e se aprofundando, eu recomendo 2 vídeos e um filme. Os 2 vídeos que estão aqui em cima, que são aqui do canal, e o filme Triângulo da Tristeza, onde existe uma discussão muito forte sobre o liberalismo na sua essência. E você vai gostar bastante, porque também é uma comédia muito interessante sobre a contemporaneidade. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.